É, porque na verdade o artista, né, ele sempre continua. Você até comentou sobre futebol para os homens, né? Uhum. É interessante que o futebol, o esporte em si, você tem um tempo de vida útil muito curto, né? É o que acontece na carreira das modelos. Das modelos. Agora o artista não, o artista tem artista aí eu gostava até o muito final de da ver, vida. Na época que eu saí da televisão pela primeira vez, não foi muito pela minha vontade, né? Porque o sítio acabou e eu tinha 11 anos na época, não existia nenhum produto, eles chamam de produto, né? Nenhuma novela, né? Nada que absorvesse os atores da minha idade. Nem na adolescência, nem tinha Malhação, eu fiquei adolescente antes da Malhação. Acho que eu estou revelando minha idade aqui agora. Aí, eu quando fui fazer teatro e tal, eu já estava muito próximo do vestibular. E eu sempre fui muito estudiosa, então eu acabei seguindo por uma outra área completamente diferente. Eu nem sabia como fazer para continuar na televisão, né? E por isso que eu saí. Eu me perdi um pouco, porque que eu falei isso. Você fez teatro... Por causa da carreira curta. Uhum. Aí deixa eu só falar um negócio. Eu me lembro na época, eu já estava na faculdade de Direito, né? E teve aquele filme Conduzindo Miss Daisy, né? Que a atriz ganhou o Oscar de melhor atriz. E ela começou a trabalhar como atriz, ela tinha 80 anos. É mesmo? A velhinha. Cara, eu achava aquela história tão fascinante. Eu falava, tá vendo, né? Quando a pessoa tem vocação, não tem idade e tal. Eu acredito nisso mesmo. O próprio Roberto Marinho começou... A Globo com 60 anos. Você leu a biografia dele? É genial. Eu já li alguma coisa. Não, mas eu tenho um livro dele que foi escrito pelo Pedro Bial. Eu recomendo. Eu até falei uma época com meus alunos de teatro. É imperdível. Tem que ler porque é uma história de... porque é uma história muito interessante, você vê. Tem gente que com 60 anos já está se achando velha. Não, mas ele começou um império, um negócio que hoje é mundial, com 60 anos de idade. Mas você falou direito, você se formou também em direito e deu curso na aeronáutica. Sim. Foi coordenadora de curso da aeronáutica. Onde é que você Olha descobriu só, é interessantíssimo isso. É engraçado, tem várias facetas, né? Quem me conhece uma época não imagina o que eu fiz em outras épocas, se bem que eu tenho uma vida muito aberta, assim, eu não escondo as coisas que eu fiz, não. Eu tenho muito orgulho de todas elas e eu acredito que todas elas contribuíram para o que eu sou hoje. Então, assim, eu gosto de fazer coisas porque acho que vai agregando valor a mim e, consequentemente, a minha empresa, meu trabalho, tudo que eu botar a mão, até nos meus filhos, né? Com a experiência de vida que eu vou passar para eles. E o lance do direito foi o que eu fiz direitinho, direito. Eu fiz direito numa faculdade muito boa, que é a Cândido Mendes do Centro. Me formei bem, eu era uma aluna interessada, eu gostava muito de direito internacional, que foi a área que eu me especializei. E na aeronáutica foi meu segundo estágio, acabei sendo efetivada como civil e dava aula de direito espacial, que era um ramo do direito internacional público. Tinha os professores de direito aeronáutico que eu coordenava e eu ficava com a cadeira de direito espacial. Interessante. É o máximo, assim, é uma área incrível. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Artista, de repente, vai para o mundo do direito. Pois é, mas olha só, aí que tá. Quando eu fui para direito, eu fui inocentemente acreditando que o mundo jurídico se assemelhava a um filme jurídico. Então, aqueles filmes de tribunal americano, onde o advogado é um ator, não é verdade? Ele é um ator não só por estar num filme, mas como ele interpreta ali e acaba fazendo um teatro, aquela coisa do júri, né? Então eu ficava fascinado com aquilo. Imagina, eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos, eu achava que aquilo era aquilo mesmo. Logo eu percebi que não era bem por aí. Completamente diferente. Mas o direito é tão fascinante, tão interessante, e eu já estava numa época de tantas descobertas, e eu gostava muito de viajar, adoro viajar. Então o direito internacional me possibilitava fazer congressos em vários lugares do mundo que eu viajei e tal. E depois pintou o negócio na aeronáutica. Então, foi tão legal que eu acabei me aplicando cada vez mais naquilo, né? E eu acabei, depois que eu me formei, fiz pós-graduação, fiz mestrado e tal, indo para a área acadêmica. E a área acadêmica, quem é professor vai concordar comigo, e todo mundo já teve aula, é um show, né? Um professor que não se comunica, um professor que não tem o domínio do palco, ele não vai ser um bom professor. Então, por isso que eu me sentia bem à vontade, assim, eu gostava demais da aula.
Adorava, eu gosto de dar aula até hoje. O bom professor tem que ser um bom orador também. E sabia que dando aula você aprende pra caramba? Muito mais do que assistindo a aula. Né? Isso aí é muito interessante. Você está hoje em Itaperuna, sim, com uma empresa, uma produtora, né? Uhum. A Aliança Filmes, mas você é itaperunense porque sua mãe é de Itaperuna. Não, eu sou carioca da gema, eu fui nascida e criada no Rio, morei no Rio a minha vida inteira, estou em Itaperuna há 2 anos. Uhum. A minha mãe é itaperunense, mas como todo itaperunense, ela tem essa vocação de ser migrante, né? Itaperunense, até onde eu sei, muitos saem de Itaperuna na idade de estudar, né? De 17 para 18 anos, foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela até saiu antes, ela saiu para ser interna em Campos, com 11 anos, sei lá. Ela estudava no Auxiliadora. E depois foi para o Rio, por lá ficou. E lá eu nasci. E é isso. Interessante. Minha mãe é daqui. Minha mãe e meu padrasto. Né? Meu pai, na realidade, é do Sul. Mas meu padrasto, que eu tenho como pai também é itaperunense. Legal, muito legal. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos com Gabriela Cazé aqui no programa Alexandre Câmara. Não saia daí que é rapidinho.